Êxodo 19, verso 1 em diante. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, e no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto, no qual se acamparam. Se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus. Repita essa frase: subiu Moisés a Deus. E do monte o Senhor chamou Moisés e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que eu fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Digam todos amém. Pai, fala conosco nessa noite, que a tua palavra nos alimente, nos fortaleça, nos edifique, traga direção e instrução para a nossa vida. Que a nossa vinda hoje à noite aqui, Senhor, possa ser coroada pela tua voz, que cada um dos teus filhos perceba, escute a voz do teu Espírito dentro do coração deles. Nos dê um coração reverente, uma mente atenta, que os nossos pensamentos não fiquem vagueando, que haja total atenção para a ministração da tua palavra. Fala conosco poderosamente, em nome de Jesus. Digo amém, aplaudo o Senhor com alegria, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre o tema: como manter as vitórias de Deus. Como eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano de muitas vitórias da sua vida, se você crê, diga amém. Me preocupa como você vai se comportar e vai se relacionar com Deus em tempos de vitórias. O texto que nós lemos, o povo de Israel estava vivendo a realização de parte do projeto de vida deles. O sonho daquele povo era sair da escravidão de Faraó, da escravidão no Egito, e Deus operou grandes milagres. Deus fez coisas extraordinárias, e com a sua mão poderosa arrancou o seu povo da escravidão de Faraó e conduziu à terra prometida. E eles foram conduzidos na liderança de Moisés pelo deserto. E nesse processo, ele para Moisés com o povo no pé do monte Sinai. E ele toma algumas medidas que mostram com muita clareza o que Moisés faz, o que Deus fala para ele. Esse texto nos ensina como nós podemos manter as bênçãos de Deus. Porque esse é o meu e o teu desafio. É quando as coisas estão fluindo, quando a gente se livra de um problema, quando nós conquistamos uma vitória. Vocês viram aqui, eu lendo testemunhos do projeto de vida deste ano já. E essa sensação de bem-estar, de libertação, de liberdade, em relação a um drama que a gente viveu e que agora Deus nos deu vitórias,
Essa sensação é perigosa, porque ela pode te conduzir e me conduzir ao distanciamento de Deus, ao relaxamento no meu compromisso com Ele, o meu afastamento da igreja, da célula, da oração, da Bíblia, porque afinal de contas eu acordei e eu não tenho mais o problema porque Deus me deu vitória. É essa sensação de bênção, de vitórias que Israel estava vivendo. Eu imagino a alegria de Moisés. Não foi fácil o processo da saída de Israel do Egito, não foi fácil. Deus enviou várias pragas. O coração de Faraó era pesado, era difícil, arrogante. Deus trabalhou e arrancou Israel das garras de Faraó e da escravidão do Egito. E nesse ambiente de liberdade e de bênção, é muito fácil o cristão se afastar de Deus. Então essa mensagem de hoje é uma vacina que deve durar e tem que durar até dezembro. Que Deus vai te abençoar. Você vai ver eu contando o teu testemunho nesse altar. Especialmente você que já não aguenta mais. E você vai lembrar do que você vai ouvir hoje. Como eu sou abençoado e consigo manter essa vida de vitórias. Como é que eu consigo isso? Número 1. Diga comigo, as vitórias serão mantidas quando Deus é honrado. Diz o verso 3, subiu Moisés a Deus. O Sinai foi o ponto de parada. Israel ficou ali alguns meses. E Moisés, vivendo essa alegria, essa euforia de ver o sonho de libertação de Israel acontecendo, o que é que ele faz? Ele sobe a Deus. Quando não desconectamos a vida de Deus, as nossas vitórias serão mantidas. Diga amém, irmãos. Subiu significa ser levado para cima. Quem aqui quer subir na vida? Levante a mão. Quem aqui quer ser cabeça e não cauda? Levante a mão. Quem aqui quer vitória? Levante a mão. Aplauda Jesus por isso. Eu quero, tome posse. Fale a linguagem do reino. Eu creio, eu vou vencer. Então, meu querido, quando a vitória chegar, aí que você tem que subir a Deus. Se conectar, se aproximar, ser mais íntimo, empurrar a sua vida para Ele. É o que Moisés faz. E quando ele sobe, o que acontece? Coloca o texto, por favor. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor chamou Moisés e disse: meu Deus, é do monte, é nesse lugar de encontro que Moisés recebe instrução. Deus começa a instruir, já que ele sobe a Deus e se conecta com Deus, a partir disso Deus começa a instruir Moisés. Você vai precisar muito, e eu também, este ano, de muita instrução. Você vai tomar decisões as mais sérias da sua vida. Alguns aqui vão escolher alguém para namorar, outros para casar. Você vai fazer uma opção por uma carreira profissional, você vai fazer uma opção para fazer um negócio, fazer uma viagem. Você precisa, eu também, de instrução. E essa instrução só vem quando nós subimos no monte para nos encontrarmos com Deus. Esse é o segredo da tua vitória para esse ano. Sem essa instrução, você vai dar topada. E essa instrução, ela é nos dada de algumas formas. Às vezes, Deus vai falar com você na hora do seu tempo a sós com Ele. Você vai estar orando e de repente você vai ouvir uma voz.
Mas não é uma voz audível, é uma palavra de Deus direto dentro de você. Eu já tive várias vezes essa experiência, várias vezes. Deus falar comigo, é isso aqui. Eu não ouvi a voz, mas é uma experiência fantástica, de receber a instrução de Deus quando eu estou prostrado na presença dEle. E isso só se tem essa experiência subindo a Deus. O monte para nós, para Moisés aqui, para nós, é o nosso quarto, é o nosso canto de oração, é o nosso tempo a sós com Deus. Uma outra forma dele te instruir é você, de uma vez por todas esse ano, levar a sua leitura, o seu estudo, a sua pesquisa da Bíblia a sério. A Bíblia diz assim mesmo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Você já imaginou? Você ter uma lâmpada nos teus pés, não vai pisar em poça d'água, não vai pisar em lama, não vai dar topada, porque o teu caminhar, os passos da tua vida serão todos iluminados. Por isso, não despreze o estudo e a leitura da tua palavra, da palavra de Deus. Pelo amor de Deus, se empenhe em colocar uma disciplina e um hábito diário para você ler. Moisés sobe no monte e Deus instrui. Você vai precisar disso. Quantas decisões nós tomamos na nossa vida? Escolhas nas mais diversas áreas, e Deus precisa nos instruir. Se eu não subo no monte, se eu não busco, se eu não procuro a sua presença, se eu falto na igreja por qualquer motivo, se eu deixo de estar na casa de Deus para ouvir a palavra, quando eu não tenho esse hábito de subir a Deus, eu não vou ser instruído. E não é difícil encontrarmos pessoas da igreja com a vida toda complicada, porque não recebe instrução de Deus, porque não sobem no monte. E subir no monte é estar de alguma forma na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Ele continua falando, olha a instrução dele: assim falarás à casa de Jacó. Segue: tendes visto o que eu fiz aos egípcios? Isto é, olha, não esqueça, eu arranquei vocês das garras da escravidão dos egípcios. Não esqueçam jamais do que eu fiz por vocês. Aí ele continua dizendo: como vos levei, eu acho lindo isso, vos levei sobre asas de águia, isto é, vocês passaram por cima da dificuldade, vocês voaram por cima daquilo que era intransponível para vocês. Eu quero te dizer, você, especialmente você que está vivendo um dilema que aos olhos humanos é intransponível. Se você subir no monte, buscar a Deus, Ele vai te colocar na asa de águia e você vai passar por cima e Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. E vos cheguei a mim, eu te abracei. Já que ninguém te abraça, se você não se sente acolhido, recebido, amado, se você sobe no monte para buscar a Deus, Ele vai te abraçar. Diz: olha, eu puxei vocês para os meus braços. É isso que Ele está dizendo: olha, eu vos cheguei a mim, eu te puxei para mim. E essa satisfação de nos sentirmos abraçados por Deus, cuidado por Ele, é fenomenal. E isso só se atinge, essa experiência, quando a gente sobe no monte da oração, quando a gente busca a Deus, quando temos agenda para Ele. Como manter as vitórias do Senhor? Número 2, diga comigo: as vitórias serão mantidas, mas diga como quem quer vencer. As vitórias serão mantidas quando damos atenção às coisas de Deus. Diz o verso 5:
Agora, pois, olha essa frase, se diligentemente. O que é uma pessoa diligente? Pessoa que é fera, que sabe o que quer, que não se dispersa, que decidiu o que quer na vida, pagar preço para alcançar sonho. Diligente é o cara que sabe o que quer. Mas se você está namorando, esse rapaz que você está namorando, você pergunta para ele, o que é que você quer na vida? Não sei. Manda andar. Que quem não sabe o que quer na vida vai ser um problema para você. Se diligentemente ouvirdes a minha voz. Isso fala de quê, irmãos? Fala de gente que está afim. Eu, quando entreguei minha vida a Jesus, disse, olha, Senhor, se é para entregar minha vida, vai ser para valer. Não é porque eu sou pastor, não, eu era membro como você. Se eu vou levar a minha vida com Deus a sério, eu vou me importar com Ele e vou buscá-lo com toda a minha força. Se diligentemente ouvides a minha voz. Temos visto, queridos, muitos cristãos que aos poucos permitem que o coração esfrie. Sabe por quê? Pelo fato de não dar a devida atenção a Deus. Deus fala, ele não está nem aí. Deus usa alguém para falar, ele não dá resposta, ele não dá atenção. Deus está falando, ele está disperso. Aqui fala de alguém diligentemente, focado em querer ouvir a voz de Deus. O desvio da fé começa quando perdemos a capacidade de ouvir a Deus. Deixa eu te dar um conselho, vai ter dia, vai chegar uma quarta-feira, um domingo, que você não vai ter a mínima vontade de vir para cá. Lembre disso. Vai ser nesse dia que você vai lembrar do que eu vou te falar. O primeiro sintoma de quem está sendo laçado pelo inimigo é quando essa pessoa perde a vontade de estar na casa de Deus. Se você tiver um dia assim, venha sem vontade, que Deus vai tocar em você e você vai voltar com muito mais vontade de servir a Ele. Diga amém e aplauda o Senhor bem forte. Aleluia! Então, se nós queremos manter uma vida vitoriosa, vamos dar atenção, porque isso faz a diferença. Deus está dizendo, olha, se o meu povo diligentemente ouvir minha voz, eu espero que nessa noite o Espírito Santo enfie nos nossos ouvidos um cotonete do céu. Porque existem algumas ceras espirituais que bloqueiam a gente ouvir a voz de Deus. Diga comigo assim, Deus, o meu Deus tem boca. Então temos que limpar os ouvidos. Porque Deus, Ele fala com a gente. E está falando agora com cada um de nós aqui. Essas ceras espirituais bloqueiam. E já não temos a capacidade de ouvir Deus falar. Já não tem mais sentido o que Deus nos fala, porque houve um bloqueio. Por essa razão, tome muito cuidado. Começamos um ano maravilhoso, uma campanha poderosa, foi a melhor campanha da história dessa igreja. Desde segunda-feira, a igreja lotada, nunca aconteceu isso. Quarta-feira, fiquei sabendo que muita gente foi embora. Deus está agindo nesse lugar, há um avivamento nesse lugar. Aplauda Jesus bem forte. Levante o dedinho, faça assim. Número 3, como manter as vitórias de Deus? As vitórias de Deus sobre os desafios da vida serão mantidas quando, repita essa frase, preservamos o pacto com Deus. Verso 5.
Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Irmãos, a primeira coisa mais triste que tem é gente que não cumpre acordo. Deus está dizendo, olha, vocês fizeram um acordo comigo, fizeram uma aliança comigo, e se vocês cumprirem a minha aliança que fizeram comigo, pode esperar que as vitórias serão constantes na vida de vocês. Cumprir compromisso. Nós fizemos vários essa semana. Vamos levar a sério os pactos que fizemos com Deus. Muitos cristãos estancam o agir de Deus pelo fato de não preservar a aliança feita com Deus. E isso é devastador. Então faça alianças com Deus. É tão bonito quando a gente consegue conservar compromissos, alianças, um com os outros, entre amigos, famílias, porque a aliança é uma coisa que nos fortalece. Ter uma aliança com alguém, um compromisso com alguém, é algo lindo. E eu quero desafiar você, aquilo que você tem falado para Deus, insista, se empenhe, se dedique para guardar essa aliança, porque ele diz a Moisés, se vocês guardarem a minha aliança, vocês estão feitos na vida. Deus é um Deus de pactos. De vez em quando aparece no céu um pacto que ele fez com a humanidade. Quando aparece o arco-íris, está na Bíblia, ele chama o arco-íris de meu arco. Depois do dilúvio, ele assume um compromisso de nunca mais destruir a terra do jeito que foi feito. E ele cumpre isso até hoje, graças a Deus. Por isso eu quero incentivar você, motivar você. Talvez uma aliança que você fez de não faltar quarta-feira, de não faltar domingo, de ler a Bíblia todo dia. Cumpra essa aliança com Deus, de ganhar almas para Jesus, de fazer o que você sabe que tem que fazer. Isso é fantástico. Tem surgido hoje uma geração de cristãos que tentam colocar algumas cláusulas dessa aliança que não foram estabelecidas por ele. É um evangelho pessoal da sua imaginação. E isso acontece por falta de um desleixo com as escrituras e falta de conhecimento da palavra. Quem quer vitória aqui na sua vida? Ah, meu querido, então cumpra a sua aliança com Deus. Seja firme, não tem negócio, não tem conversa. Quando o inimigo chegar, com a proposta que chegar, dizer negativa, eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho compromisso com o meu Senhor e eu vou honrar o meu compromisso com Ele. E se você fizer isso, se prepare que vai ser o melhor ano da sua vida. Diga amém e aplauda o Senhor bem forte. Quarto lugar, como eu consigo manter as vitórias de Deus? As vitórias sobre os desafios da vida serão mantidas. Repita essa frase: quando entendemos que somos dele, irmãos. Verso 5. Então sereis, na parte B, minha propriedade peculiar. O que é uma propriedade peculiar? É o pessoal diferente. Você é diferente. Você não é igual o mundano lá fora. Você é uma menina de Deus, um rapaz de Jesus, um homem do Senhor, uma mulher de Deus. E nós temos um dono. Pertencemos ao Criador do céu e da terra. Somos o povo mais feliz da terra. E somos um povo diferente. Um povo firme nas suas convicções. Um povo que decidiu ser dele. E isso é maravilhoso. Tem muitos cristãos hoje que ainda não entenderam que temos um dono.
Gente, quem aqui já aceitou Jesus aqui? Levante a mão. Então você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, você não pertence a você mesmo, Jesus te comprou e você é propriedade dele, e ele tem amor por você e vai cuidar de você. Você é dele, é propriedade dele. Isso é maravilhoso, é um povo distinto, diferente, com valor diferente. Irmãos, os valores nossos são diferentes. Somos o povo de Deus. Por isso, se empenhe, como eu preguei, uma das chaves é ter um modo de viver do cristão. Nós éramos fofoqueiros, não somos mais. Não são ainda? Pois é, você está fora do padrão. Nós éramos mentirosos, não somos mais. Nós somos um povo diferente, precisamos buscar isso. É claro que tem muito novo na fé, está começando na fé, mas eu posso te dizer uma coisa: nós não somos ainda o que deveríamos ser, isso é verdade. Mas também tem uma outra verdade: nós não somos quem nós éramos, nós já melhoramos muito, graças a Deus. Aplaudo o Senhor por isso, aleluia. Sereis minha propriedade peculiar. Você entende isso? Que você é uma pessoa que pertence a Deus. Valorize isso, honre isso. Você é diferente. Seus valores são diferentes. Nosso comportamento precisa ser diferente. Se esforce para exalar o bom perfume de Cristo. Se esforce para manifestar Jesus na sua família, no seu trabalho, por onde você anda. É lindo isso. E para encerrar, quinto e último, as vitórias sobre os desafios da vida serão mantidas quando nós cumprimos o nosso chamado. Diz o verso 6, eu encerro aqui. Vós me sereis reino de quê? De sacerdote. Não é só o pastor. Nós somos um reino de sacerdotes, com funções diferentes, mas todos sacerdotes. O que é isso na prática? Você tem um chamado. Essa igreja, ela cresceu porque essa igreja entendeu isso. Toda semana vocês se espalham pelas casas, porque vocês são sacerdotes do Senhor. Vocês espalham o evangelho, o amor de Deus. Vocês não são bebelô de igreja que fica só assistindo o culto. Vocês se lançam para ganhar almas para o reino, e isso agrada o coração de Deus, e é por isso que essa igreja é forte. É uma igreja de sacerdotes, de gente que se importa em trazer convidados. Nós tivemos aqui domingo aproximadamente, por baixo, de 4 a 5 mil pessoas convidadas por vocês. Aplauda Jesus bem forte, dá um brado de glória. Isso é forte, é isso que ele diz para nós: vocês serão um reino de sacerdote, não um reino de frequentador, um reino de gente que passa por aqui sem compromisso. Nós somos uma igreja que amamos os perdidos e lutamos por eles. Essa nossa garra, essa nossa gana de expandir a igreja, de crescer, de aumentar a estrutura, isso mostra que somos uma igreja de sacerdotes, que não nos acostumamos em ficarmos apenas assistindo cultos. As igrejas que têm esse comportamento não crescem. Eles acham que servir a Deus é frequentar o domingo. Eles acham que servir a Deus é vir na igreja uma vez por semana. Servir a Deus é ganhar almas para o Senhor, é evangelizar o amigo do trabalho, do colégio, da faculdade, do condomínio, do prédio. Você é um sacerdote de Deus nessa terra. Ele quer usar a sua vida.
Jesus falou: aquele que me serve, o Pai vai te honrar. Se você entender isso, se tornar um sacerdote de Deus dessa terra, sabendo que você tem uma missão, tem um chamado a cumprir. Domingo é o segundo domingo dos convidados. Se você não trouxe esse domingo, traga domingo que vem. Seja um sacerdote, espalhe o amor de Deus, espalhe o evangelho. Mantenha o contato com aquele que veio. Se ele não começou a corrente, fale com ele para começar. Vai ser uma bênção domingo aqui em nome de Jesus. Mas é necessário que a igreja abrace e tome para si essa responsabilidade do que Moisés ouviu do Senhor. Moisés, avisa o meu povo que eu vou fazer deles um reino de sacerdotes. E a Bíblia diz assim mesmo: vós sois sacerdote real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos a Ele. Fique em pé e aplauda, mas aplauda com alegria. Aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus.